Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Thalita Nunes, esse é o meu canal. Bom, e hoje eu tinha falado que eu ia fazer a parte 3 do vídeo do Trono à Cruz, com mais os pontos que faltavam, do 16 até o 33, né? Porque a segunda parte eu fiz do 1 até o 15. E aí, do 16 até o 33, eu ia fazer se alguém pedisse. Ninguém pediu, mas mesmo assim eu vou fazer, tá bom? Porque ficou muito legal, muito emocionante. E eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos fazer um estudo do Trono à Cruz, parte 3. Tá legal? Vamos lá? Bom, o ponto 16 que eu coloquei aqui é o seguinte: o advogado fiel foi condenado. Tá lá em 1 João 2:1, que diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, Jesus, ele é o nosso advogado fiel. Tem até aquele louvor da Bruna Carla, né? Advogado fiel. Eu não vou cantar aqui porque ainda não tenho dom. Estou na expectativa de Deus fazer um milagre na minha vida e me dar o dom, né, de ter a afinação na voz. Mas Jesus, ele é o nosso advogado e ele realmente nos defende. Só que ele foi condenado. Tá lá em João 19, do 14 ao 16, que diz assim: e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Então ele foi condenado à pena de morte, a morte mais torturante, humilhante e cruel da história, a morte de cruz. Ponto 17. Aquele que honra foi humilhado. Esse texto é muito, muito lindo. Em Lucas 12, 37, se você está com a sua Bíblia aí, abre, por favor, para ler junto comigo. Diz assim: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Olha que lindo, Jesus, ele nos promete que os servos que estiverem vigilantes, que estiverem realmente, né, cuidadosos com o dia da vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, para buscar a sua igreja, ele irá nos assentar à mesa, ele se cingirá, ou seja, ele se preparará e ele vai nos servir. Olha que honra, né? O nosso Senhor nos servindo, né? Então, ele honra. Então, aquele que honra foi humilhado. Tá lá em Mateus 27, 29, que diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Então ele foi humilhado, zombaram dele. E ele deu toda a honra, né? A gente pode citar também quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Ele honrou os discípulos, ele serviu, ele se colocou como servo, ele deu a máxima honra, né? Porque naquela época o servo que lavava os pés, né, das pessoas quando chegavam em algum lugar, ele era o servo mais desprezado, né? E Jesus, ele deu essa honra também, mas ele foi humilhado. Ponto 18. Aquele que veste foi despido. Tá lá em Lucas 8:35.
quando fala da passagem que Jesus, ele libertou o gadareno de uma legião de demônios. E aí fala assim: e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido, ou seja, se acharam ele vestido é porque antes ele estava sem roupa. E em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E aí agora a gente vai lá para Mateus, capítulo 27, o 28 e o versículo 35 também, que diz assim: e despindo-o, cobriram com uma capa escarlate. Então eles tiraram a roupa de Jesus e colocaram uma capa escarlate nele, ou um manto escarlate ou púrpura. Em algumas versões também fala púrpura. E aí o versículo 35. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então na cruz ele estava despido. Próximo ponto, ponto 19. Aquele que restaura foi moído. Aquele que restaura foi moído. Marcos 3, do 1 ao 5. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza de seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Então ele restituiu. Agora a gente vai lá para Isaías 53, 5, que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outras passagens também fala que ao Pai agradou moê-lo, né? Porque os açoites romanos realmente arrancavam pedaços da carne de Cristo. Ponto 20. Aquele que cura tomou todas as dores. Em Marcos 1, 34 diz: e curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Então, uma das marcas do ministério de Jesus foram as curas miraculosas. Ele curava a todo momento. Mas em Isaías 53, versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, além dele carregar os nossos pecados, ele também carregou todas as nossas doenças, todas as nossas dores físicas. Ponto 21. Aquele que acolhe foi cuspido. João 8, do 1 ao 11. Eu vou ler só um versículo, que é aquela passagem que faz referência à mulher que foi pega no ato de adultério, e as pessoas, os fariseus, eles queriam apedrejá-la. Mas Jesus, ele fala, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí vai se retirando um por um. E aí Jesus, ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E aí ela fala: não tem nenhum, Senhor. E aí ele responde: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então ele acolheu aquela mulher. Mas em Marcos 15, 19 diz: e feriram na cabeça com uma cana. Né? Eles colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, pegaram a cana que eles tinham colocado na mão de Jesus para escarnecer dele e feriram, né? Feriram na cabeça de Jesus com a cana, com o caniço, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam, né? Adoravam zombando dele, não adoravam de verdade, né? Mas zombando, escarnecendo.
Ponto 22. Aquele que dá vista aos cegos foi vendado. Marcos 10, 51, 52 diz assim: E Jesus falando disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então ele deu vista àquele cego. Mas em Marcos 14, 65 diz: E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto. Em outras versões fala, e a vendar-lhe, né? E vendaram-lhe. E dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Então eles vendaram a Jesus e ficavam brincando, falando, profetiza quem foi que te bateu, para escarnecer dele. Ponto 23. Aquele que abençoa foi amaldiçoado. Então, em Marcos 10, 16 diz, e tomando-o nos seus braços, fala das crianças que vinham a Jesus, e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Então, Jesus, ele abençoava as pessoas. Mas em Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele foi amaldiçoado, ele foi chamado de maldito, né? Sendo que ele abençoado. Ponto 24. Aquele que levantou coxos ficou com os pés pregados. E aí Marcos 2, 13, 11 e 12 também falam. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E aí depois no versículo 11 e 12 diz assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos, né? Então ele levantou o paralítico. E a palavra diz que ele foi crucificado. E colocaram pregos nas mãos e colocaram pregos nos seus pés também. Ponto 25. Aquele que justifica foi acusado. Então em Tito, capítulo 3, versículo 7, diz assim, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, existe a doutrina da justificação, que é clara que Deus nos declara justos pelo mérito de Cristo. Ele não nos imputa nenhum pecado pela graça em Cristo Jesus. Mas aquele que nos justifica, ele foi acusado. E aí ele foi acusado de diversas coisas. Ele foi acusado de blasfemar, ele foi acusado de profanar o sábado, ele foi acusado de enganar o povo, ele foi acusado de várias coisas. Mas agora eu vou falar uma acusação, que ele foi acusado de ser comilão e beberrão. Imagina só, Jesus, ele foi a pessoa que fez o maior jejum da história. Só quem se aproximou desse jejum foi Moisés, que também, Moisés é um tipo de Cristo, né? Na tipologia bíblica, se você ainda não viu o vídeo de tipologia bíblica, vê aqui no canal, que fala sobre os tipos de Cristo, que falam sobre pessoas e símbolos que apontam para Jesus, que apontam para o ministério de Jesus. E aí, ele fez o maior jejum da história, 40 dias sem comer. O maior jejum que uma pessoa pode suportar, que o corpo humano, né, a carne humana pode suportar sem comida, 40 dias ele fez. E quando Carancão veio tentar ele, falando assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ele resistiu firme e forte. E ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele não transformou as pedras em pães, ele continuou. E a Bíblia relata,
Está lá registrado que ele teve fome ao fim dos 40 dias. Que quando deu os 40 dias, ele sentiu fome, mas ele resistiu à tentação do inimigo. E ele foi acusado de ser comilão e beberrão. Está lá em Mateus 11:19, que diz assim: Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ponto 26. Aquele que enxuga as lágrimas chorou. Essa passagem também é muito linda, gente, olha isso. Apocalipse 21:4, que diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então a palavra diz lá em Apocalipse 21:4 que Deus, que Jesus é Deus, ele enxugará, ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, que lá não vai mais haver choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nem tristeza. Mas em Lucas 19:41 fala: E quando ia chegando, vendo a cidade, quando ele entrou em Jerusalém, chorou sobre ela. Então ele se lamenta sobre a cidade. Ponto 27 agora. Aquele que desperta os que dormem sentiu sono. Efésios 5:14. Por isso diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, esse desperta tu que dormes pode ser tanto no sentido literal, no sentido que ele desperta aqueles que estão dormindo, como a filha de Jairo, ele falou, ela não está morta, mas dorme, e ele a fez levantar, quanto no sentido metafórico, no sentido de eufemismo para a morte. E ele desperta aqueles que dormem, mas ele sentiu sono. Está lá em Mateus 8:23 e 24, que diz: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, se referindo a Jesus, estava dormindo. Imagina, uma tempestade descomunal, os discípulos desesperados, o barco cheio de água, mas Jesus, ele estava com tanto sono que ele não acordava. Ele continuou dormindo. Ele sentiu sono. Por causa que ele vestiu as roupas da humanidade. E ele se sujeitou a sentir sono. Ponto 28. O amigo fiel foi negado. João 15:13 diz: Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus, ele nos chama de amigos, ele foi amigo fiel a ponto de entregar a sua vida pelos seus amigos. Mas João 18:27 diz: E Pedro negou outra vez, falando que Pedro negou que conhecia Jesus. Ele traiu Jesus. E logo o galo cantou, como Jesus havia falado a Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E foi realmente o que aconteceu. Ponto 29. O Deus forte se fez homem de dores. Isaías 9:6 fala alguns títulos de Cristo. E aí tem vários nomes, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, um dos nomes de Cristo é Deus Forte. Mas ele se fez homem de dores. Lá em Isaías 53:3 fala: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ou em outras versões fala: homem de dores que sabe o que é padecer. Ponto 30. O Salvador não foi poupado. Está lá em Romanos 8:32. E agora eu vou abrir a Bíblia
que eu tava lendo no meu caderninho. Mas agora eu vou abrir porque eu não anotei, eu não transcrevi a passagem. Fala assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, o Salvador não foi poupado. Aquele que salva, ele não foi poupado. Ponto 31. Aquele que acalma o mar, fez tremer a terra. Então, a gente leu agora há pouquinho, a gente falou, mencionou, que Jesus, ele acalmou a tempestade, né? Quando ele estava dormindo, os discípulos chamam ele, quando o mar fica revolto, e ele acalma a tempestade. Mas na sua morte, está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 51. Deixa eu abrir aqui. Mateus 27, 51, fala: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, aquele que acalma o mar, fez tremer a terra, fez as pedras se fenderem, as pedras se racharem, se quebrarem, pela sua morte. Na sua vida, ele acalmou. Na sua morte, ele fez tremer. Olha que lindo, né? Ponto 32. Aquele que ressuscita os mortos, morreu. Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, quando Jesus ele morreu, pessoas que estavam mortas em Deus, que eram justos, eles ressuscitaram na morte de Cristo. Olha que legal. Quando Jesus morreu, eles ressuscitaram. E o ponto 33, né? A rocha foi ferida, e dela saiu água e sangue. João 19, 34. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para ler com vocês. João 19, 34. Diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Né? Jesus, ele é a rocha, que dele sai água, como no Velho Testamento. Né? Lá em Êxodo, fala que Moisés feriu a rocha, e dela saiu água. E Jesus é a rocha que foi ferida, e dela saiu água e sangue para saciar a nossa sede, né? E um bônus é que Jesus, ele sempre está de braços abertos. Até na hora da sua morte, ele esteve de braços abertos para nos receber, tá bom? Então essa foi a parte 3 do estudo do trono à cruz de Cristo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!